Essa semana foi de São Francisco de Assis. Pois Amo, é. amo Chiquinho. Eu estava aqui, até falei, eu fiz algumas medições de nível de consciência de algumas personalidades. É interessante para a gente entender a questão dos níveis de consciência através de algumas personalidades que já passaram por aqui, né? E que deixaram algum legado. E tanto os bons quanto os legados não tão bons, assim, né? Mas que demonstra como que a gente se comporta dentro desses níveis, né? Foi interessante que da último atendimento foi puxado uma personalidade conflituosa, uma personalidade difícil, e aí eu com as minhas intuições eu falei, vamos pendular aqui essa personalidade. E logo em seguida eu falei, mas não vou só pendular ela, vamos pendular mais alguns. Eu baixei assim, 100 nomes mais importantes de personalidades, né? Trabalhou bastante, né? Aí eu trouxe algumas aqui para a gente compartilhar, a gente fez a medição deles e a gente vai estar trazendo ao longo do da nossa entrega hoje um pouco sobre eles. Sim. Oi, Brenda, tudo bem? Brendinha que fez a captação com a gente há 15 dias, não foi? Sim. Brenda, você se quiser dar algum feedback de como já se passaram os 15 dias, né? Como que a captação te ajudou, se te auxiliou de alguma forma, como te auxiliou, se puder dar esse feedback, se quiser dar ao vivo, em algum momento a gente vai convidar vocês que já participaram para poder trazer aqui a público que possa ter caído de ficha, de elevação de consciência a partir dessas experiências que estão tendo conosco. Assim como pacientes nossos, né, de consultório que estejam disponíveis para poder travar um diálogo sobre essas ferramentas novas. Eu acho que é importante o ponto de vista de quem faz um tratamento, quem pega um caminho desse, que é um caminho alternativo, novo, um caminho experimental de alguma forma, porque tudo que se torna científico passa por experimentos, passa, né, por uma experiência em si. Sim. E a gente está fazendo bastante experimentações, né? Sim. Graças a Deus, aí ao longo desse tempo. Eu vou... Oi, Antônio, a Débora, a Daizinha, a Danilo, a Jaque, todo mundo chegando. Sim. Então, a gente vamos lembrar novamente, ou a gente já passa para os níveis de consciência, que a gente ficou no 5, né? Na semana passada. Nós já explicamos o 5? A gente fez uma pequena abreviação do 5. Então, vou voltar do 5, né? Tá. Então, vamos botar do 4. O 4 que é aquele que a gente decide. Sim, que a gente já escolhe, já decido quem eu quero ser. Então, ou quem eu não quero ser. Exatamente. Então, a gente, só para entender, do 3 para baixo, a gente tem o nível de consciência ainda bastante... ainda mais bem primitivo, não tem muita consciência de si, reage bastante, aí te critica bastante, julga bastante. E a partir do nível de consciência 4, a gente trabalhando com essa análise, né, do comportamento humano, nível de consciência 4, ele já tem mais consciência sobre si próprio e ele tem mais condições, por ter um intelecto jamais desenvolvido, ele tem condições de decidir. Então, eu tenho condições, eu tenho um perfil, um comportamento, eu trago uma compulsão de algum aspecto, pode ser uma compulsão por bebida, né? Algum aspecto relacionado à parte de algum tipo de compulsão, ou fumar, enfim. Eu posso ter trazido isso lá dos meus níveis anteriores, do nível 2, porque
estava lá na bagunça, tá? Sexo, rock and roll, né? Mas no nível 4 eu já tenho a consciência de que, nossa, beber faz mal para um aspecto do físico, né? Sim. Desse corpo físico que está aqui hoje, esse corpo físico pode sofrer algum dano, Sim. né? Com a injeção, ingerindo essa substância, Sim. e, consequentemente, isso pode causar um dano no novo corpo perispiritual. No 4 ele começa a perceber que existe algo a mais. Não sou só eu. E tem coisas que eu ainda não compreendo, eu só não sei direito como. Sim. Né? E já não estou mais confortável com as coisas que eu escolhi. Eu tenho algo que eu preciso ainda entender, só não sei o que é, nem como, nem quando, nem com quem. Sim. Eu ainda estou despertando, eu sou um botão ainda começando o despertamento. Sim. E aí ele tem essa vontade, desejo de aprender, desejo de evoluir. Ele já começa a ter um pouco mais de empatia pelo outro, né? Não é compaixão. Compaixão é diferente. Compaixão é um nível um pouco mais para cima. Mas a empatia, já começa a ter empatia. Entende que se a pessoa está reagindo daquela forma, tem uma motivação, é porque ela está em um nível mais difícil, né? Sim. E aí a gente fala para o nível 5. O nível 5, ele já tem um entendimento maior. Ele faz aquela, né? Tipo, sair dali e ok. Pega o impulso da piscina. Dá um impulso. E aí ele já quer mais. Sim, ele já tá assim, caramba, então como é que eu faço? O que eu tenho que estudar? Aonde que eu tenho que seguir quem? Quem é que tem o melhor conhecimento? Qual o livro que eu tenho que ler? Você vê a resposta da Brenda. Ela já percebeu, sim, foi muito positivo. Eu senti que ainda tem muita coisa a aprender. Nível 4, nível 5. Nível coerente. 4, entendeu? Tem muito o que aprender mesmo. Sim. Né? Já tem aquela percepção. Não estou satisfeita com o que eu tenho. Está desconfortável. Eu preciso mudar. E eu já entendi que eu já sei mais ou menos como. Mas eu ainda tenho muita coisa para aprender para me tornar a pessoa que eu quero ser. Despertamento. Então, o 4 e o 5 é esse despertamento, né? Esse vou lá, eu quero fazer, eu quero entender quem são essas pessoas, já que a gente trouxe, né, alguns nomes aqui para a gente ver quem são essas pessoas que conseguem contribuir com a humanidade. Sim. Eu olho e falo assim, nossa, você falou São Francisco de Assis, para mim meu lindo, né? Meu lindo, eu tenho 2 imagens dele aqui, gosto, amo. E ele, para mim, é uma representação de um ser que tem uma história muito bonita, muito interessante, que a minha alma se identifica e gostaria de chegar um dia a ter algo com aquela essência, né? Então, a gente já começa a ter alguns espelhamentos positivos, né? De grandes homens da humanidade. Eu li uma frase dele que eu achei maravilhosa. Pelo menos eu li como sendo dele. Haja dentro do evangelho. Se precise, fale nele. É maravilhoso, quer dizer, haja, seja ação. Sim. Não fique no discurso, né? Porque discurso nós temos várias pessoas. Sim. Né? Se necessário, fale. Uhum. Eu achei maravilhoso, de uma percepção de alguém que já entendeu. Sim, sim. No nível 7, né? 7 mais. Sim. Boa noite, Claudinha, Georgia veio hoje. Georgia veio hoje, Valzinha, muito bem, Rita. Georgia. Então, Sheila, o nível 6, você chegou hoje e falou assim, ó. Eu vi uma história XPTO, meu coração começou a se expandir, eu senti uma amorosidade pela criatura, não sei o que foi aquilo, sabe? Mas veio assim uma amorosidade pelo ser, né? A pessoa com muita dificuldade, mas nossa, uma amorosidade que tem em mim, né, Sheila? Então, nível 6 é um despertar dessa amorosidade maior, desse amor incondicional.
que a gente acha que a gente tem, tá? Qualquer pessoa, qualquer mãe, né, Sheila? Sim. Qualquer mãe ou pai, assim, não, mas não, uma grande maioria, né, dos pais e mães falam assim, nossa, eu amo meu filho incondicionalmente. Aí eu falo, oi, alto lá, vamos lá, vamos falar sobre isso. Incondicionalmente você não ama, tá? Aí a pessoa já abre 2 olhos para mim, tipo assim, como assim? Como não? Eu falei, não. Você ama condicionalmente. Então, assim, se seu filho fizer aquilo que você quer, se cumprir aquilo que você quer, você ama. Se não, você olha e vai criticar, você vai julgar, ele não fez o que você quis, e vai te dar trabalho no futuro e não escolheu a profissão que você quis, porque você deu tudo para ele. Como assim que ele não está respondendo à altura? Sim, é porque a diferença de amor de pai, de mãe, de irmãos, normalmente no nosso nível, no nosso núcleo familiar, é que a gente não desiste de tentar amar aquele ser, a gente não exclui. Exatamente. Esse é o X da questão, pulo do gato, mas não é o amor incondicional. Não é. Inclusive, a gente sabe que os núcleos familiares é a formação de pessoas que têm afinidade, mas também de pessoas que não têm afinidade, que podem ter sido algozes em outras vidas. É uma tentativa de superação, tentativa de harmonização dentro desse núcleo que se é formado, Sim. né? Então, assim, tem às vezes eu atendo alguém e falo, nossa, tenho muita dificuldade com meu filho, com minha filha, e como pode, né? Porque é meu filho. Eu falei, como pode, né? Porque esse seu filho foi quem? Essa sua filha, quais são as desavenças que você já vem carregando de algumas outras existências? Então, é muito difícil. Então, não é incondicional. É que tem amor novo e tem amor antigo, né? Você fala muito nisso, tem amor antigo de muitas vidas, de muitas experiências, que é fácil amar aquele ser. E é normalmente na mesma egrégora. Ele já te conhece, você já conhece aquele amor de olhar, né? Sim. E tem aquele amor novo que você está aprendendo com as limitações. Mas tem um registro de 2 vidas passadas, onde foi um prisioneiro, ou ele te maltratou, te enganou, mentiu, né? Roubou marido, triângulos amorosos. E até mesmo, imagina, você tem um parceiro de vida hoje, e de repente ele te amou de uma forma desequilibrada, 2, 3 vidas, você o encontra aqui, você olha para ele e fala assim, pera que ele vai aprontar. Eu amo ele, mas ele vai aprontar. E você parece que tem alguma coisa dentro de você que você só fica esperando ele voltar a ser aquele ser. Sim. Né? Sim. Mas a gente sempre imagina que o outro vai mudar. Todo mundo promete isso. Quando a gente acessa vidas passadas, a gente entra no pré-reencarne, tem aquela mesa redonda, todo mundo confraternizando, todo mundo antes de nascer acredita que vai concluir a sua missão, né? É que nem quando a gente entra no trabalho novo, todo mundo acha que no início do ano que vai concluir trabalhos, o aluno novo acha que vai tirar 10, que naquele ano ele não vai pegar a recuperação e vai passar de ano. Sim. E se a gente não entrar e não ficar atento, a gente vai cair nos mesmos processos, os mesmos hábitos e começa a dar tudo errado de novo. Né? Mas sempre existe uma chance nova de fazer diferente. Então, gente, você vê como atingir esse amor incondicional não é uma tarefa fácil. O mais próximo que a gente consegue ver é esse amor, né? Sim. Quem está ali no nível 4, 5 e tal, é um amor de esse tipo de amor em relação na família, né? Só que, assim, quanto mais eu elevo o meu nível de consciência, que é para chegar no nível de amor incondicional, eu vou deixando de olhar para o meu ego. O meu ego passa a não ser tão imperativo, eu começo a olhar para o outro, para o mundo e dizer assim, nossa, o que é que eu posso contribuir com o mundo? O 7. O 6. O 6. Você já começa a fazer isso, ele já começa a entender, não que ele saiba por completo o que é o amor, né? Esse amor incondicional.
começa a ter um movimento, ele começa a aumentar o nível de compaixão, o nível de empatia, o nível de solidariedade, sim, generosidade. A frequência vibratória dele permite entrar no campo do outro, sem tanto conflito, se permite sentir. Sim. Essa pessoa normalmente é mais acolhedora, né? Sim. Ela olha para a pessoa tentando ver quem ela é, e não tentando olhar, vamos lá, quem ela gostaria que fosse? Sim, sem um julgamento, sem a crítica que é tão presente, né, nos níveis mais baixos, né? Sim. Ela começa a ter realmente quem é esse ser, quem está por trás dessa roupagem, sim, qual a dificuldade dela, de onde que vem a dificuldade dela. Ela começa a ter mais empatia e desenvolver a compaixão. E se vê no outro, né? Sim. E se reconhecer no outro. No 5 a gente se vê, mas só sente dor. No 6 você já se reconhece. Nossa, eu tenho tanto disso. Sim. Então, não, você acolhe, você não julga tanto. Não. Aceita mais as suas dificuldades, sim, do ego, né? As características negativas. E já tem o quê? Vai acontecer. Eu estou dando os meus passos, eu estou fazendo o meu projeto. Ele está indo, tem mais consciência de tudo. Sim. Né? Então, expande a consciência, né? Sim. A Georgia diz que quer medir o nível de consciência dela, para a gente mede eu conto para ela, em particular. Em particular. E aí, a gente tem isso, né? Que é o despertar do amor. Então, menos eu e mais começa a olhar mais para o todo. Então, começa a se engajar com projetos sociais, começa a se engajar num ar de colaboração com todos. Já começa a ter não sou eu, né? Tem que ser bom para todo mundo. É um começo, ainda não é. Sim. Tá? Então, tem essas características. Se a gente for medir o nível, em termos de característica, lembra que nas lives anteriores a gente falou como é que a gente evolui? Evolui quando a gente vai abrindo mão de algumas características negativas do ego, como ódio, raiva, ressentimento, rancor, mágoa, tristeza, os vícios. O que mais? Deixa eu lido isso todo dia. Enfim, tem um monte. Timidez, vaidade, frustração. Deixa eu ver. Mentira, relações honestas, vitimização, preguiça, procrastinação, frustração. É coisa pra caramba. Só eu no meu mapa cheio aqui. De R. Tem umas 70 coisas que a gente mede para a gente ver que nível a gente está. Então, nível 6, a gente mede na escala de 0 a 100, né? De 10 em 10. Então, geralmente no nível 6... Logo no nível 6, aí tá assim, 40, 25, 50, nesses percentuais. Ainda tem registros, algumas já estão bem baixinho, estão 10%. Agora, esse nível 6, mais, que agora, né, em cada um nível desse, né, que você passa de uma encarnação para outra. 6,75. Você vai em cada um desses. Um que está quase mais próximo do 7, ele já está com nível de por 25% em um atributo, 25% no outro, 30%, 40%, sim, ele já abaixou, né? E as virtudes, que é paciência, compaixão, tolerância, deixa eu ver, humildade, coragem, harmonia, equilíbrio, alegria sem causa, liberdade, autoestima, autorrespeito, autoamor, força de vontade, amorosidade, afetividade, isso os níveis já estão elevando, ou seja, vai de 50% a 75%, sim, e aí você vai vendo que está uma coerência entre eu diminuo as minhas negatividades e aumento meus atributos, portanto, eu aumento meu nível de consciência, vai aumentando. Então, já o 7, a gente... Vamos dar nomes aos bois, porque o 7, a gente já reconhece personalidades que é 7, histórica, como a gente já ouviu falar. Mahatma, deixa eu pegar aqui minha cola, que a gente fez isso hoje, então não tem de cabeça. Tem o da semana passada, né? Que a gente falou que é a Madre Teresa de Calcutá, que o nível é 7, Mahatma Gandhi é 7, Chico Xavier chegou 6,
mais, e saiu 7. Então, Perfeito. olha o dever de casa da criatura. A pessoa chamou o Chico de criatura. Da criatura. O dever de casa da criatura. Olha o que ele ser fez. Lindo que nem ele, né? Olha o trabalho, a mestria com que ele entregou, e a humildade com que ele entregou, a missão que ele veio fazer. Então, elevou o nível de consciência. Ela dizendo que você pegou uma lista de 100 nomes, uma lista imensa, não vai lembrar o nome de todo mundo. Não de 100 não, mas eu reduzi, né? A Brenda, ela fala sobre o amor incondicional, nosso dever de casa. A gente está na universidade do amor incondicional, né? Sim. Então, Sheila, eu peguei uma pessoa... Não, vou pegar aqui... A gente está falando no nível 7. Depois eu vou voltar. Olha, gente, Platão tinha o nível 7 quando ele estava encarnado, tá? Só foi ele? Não. Ele tinha o nível... Platão tinha o nível 7 de consciência, nível de progresso intelectual 7 e de moralidade 6, tá? Para a gente ter um pouquinho a noção. O Einstein tinha nível de consciência 5, inteligência 7 e moralidade 6. O Darwin tinha nível de consciência 5, inteligência 7 e moralidade 3. Você vai percebendo que a inteligência ela é sempre mais alta do que a moralidade, de que a ética, né? É assim que a gente evolui. E William Shakespeare tinha 5 de consciência, inteligência 7 e moralidade 6. O Platão, que eu comecei, né, tinha consciência 7, intelectualidade 7 e moral 6. Vocês vão ter que ver a live de novo, porque senão não decorar isso tudo. Então, senão me pede a cola depois. O René Descartes, né, que se chama, consciência era 5, inteligência 7, moralidade 4. Freud tinha 6 de consciência, intelectualidade 7 e nível de moralidade 5. Beethoven, 5, inteligência 6 e moralidade 5. Agora, uma coisa que eu quis saber, como que eu falo assim para os mentores, vem cá, como é que a gente faz? Porque a pessoa aqui é meio esquisita, ela gosta de, né, otimizar o negócio. Eu falei, mas como é que faz? A pessoa muda de um estágio para outro. Na mesma encarnação, a Sheila, sim, Paulo de Tarso. Eu falei, tá. Quem? Eu falei, sim, como é que faz? Aí, Sheila, eu fiz um experimento. Eu fiz antes dele conhecer o mestre, sim, Jesus. De vê-lo. Aí eu fiz a medição, pedi para que me informasse qual era o nível de consciência e moralidade intelectual. Quando ele era Saulo. Quando ele era Saulo. E quando ele passou a São Paulo, como é que foi? Gente, quer cola? Vai lá, lê a história do cara. Então, segue, entende? Porque ele chegou com o nível de modalidade, ou nível de consciência 3. Depois, você conhece a história dele, você pode contar pra gente melhor. Intelectualidade 4 e moralidade 2. Tá. Conta pra galera quem foi. Paulo, ele, na verdade, ele foi criado dentro do judaísmo para ser um juiz, né, um advogado de ponta dentro do judaísmo. E ele foi criado e educado para isso. Então, ele é o primeiro perseguidor dos cristãos, porque ele entende que a lei, né, mosaica tinha que ser defendida, era a crença dele. No momento, ele chega a prender pessoas sobre a ordem dele, morrem pessoas, são torturadas, e quando ele vai atrás de um dos apóstolos no meio do caminho, ele vê Jesus, Jesus se faz presente, ele fala com Jesus, e em nenhum momento ele entra naquela coisa de se recolher e sentir pena dele, ele pergunta, Jesus, o que você quer de mim, mestre? E aí Jesus fala, né, Saulo, Saulo, por que me persegues? E na mesma hora ele já decide fazer o certo, ele já começa com dor, né, com arrependimento, sim, mas não se penalizando. Ele já começa a agir. Ou seja, sem a culpa. Sem a culpa, ele fica... Sem a vitimização. Sim. A história dele é linda. E sem vitimização, gente, esse é o pulo do gato. Sim, ele tem um fenômeno, ele fica cego, e depois ele é curado depois
muito, de muita superação. Então, quem gostar de ler, tem a literatura do Chico, que é Paulo Estevam, que é livros históricos também, que não são psicografia, que falam sobre ele. E é um exemplo de vida. Então, gente, com essa... Aí é onde a gente fala como é que a gente utiliza exemplos como esse para ver o que a gente pode fazer, né, baseado nas histórias dele, fazer uma modificação daquilo que é difícil em você. Então, imagina, o Paulo chegou com nível 3. Ele saiu com nível 6. Quântico, né? Um mega salto, né? Sim, porque ele era capaz de matar. Ele reagia. Ele conseguiu dar um salto mesmo. Mas se você for ver, o tempo todo ele entra numa metamorfose. Ele escolhe mudar. Ele decide mudar e entra no processo de imersão. Sim. Entendeu? E trabalho. Adoro isso, gente, mas dói, eu já tentei fazer, socorro. Para um pouquinho. Ele chegou com nível de moralidade 2, porque ele matava. Aí ele saiu com nível de moralidade 5. Cara, olha que exemplo. Sim. Uau, sim. Amei. Né? Amei, muito bom. Então é isso, gente. A gente tem por hoje. A gente vai deve fechar hoje a live de nível de consciência, né? E vamos agora chamar a Raquel Borges para que a gente possa auxiliá-la dentro do processo dela através de uma das ferramentas que a gente usa no nosso processo terapêutico, que é do espírito imortal, então da terapia da alma, que um deles é a captação psíquica. O que é a captação psíquica? É uma leitura do campo energético da pessoa, uma investigação do inconsciente, né? Que muitas vezes a gente não consegue com a mente física aí, através só da psicoterapia. E aí a gente utiliza de uma sensitiva, no caso a Sheila, aqui vai fazer esse papel, né? Para fazer uma captação do campo e ver o que está acontecendo, que está causando um desequilíbrio na personalidade encarnada. Então, é isso. Deixa eu montar aqui o nosso cenário, enquanto a gente entra aqui com a Raquel. Opa, cadê? Tudo bem, Raquel?